eu queria fazer a seguinte pergunta, assim, pessoal, nitrogênio, eu vou usar para a planta crescer, o potássio vai fazer estrutura para a planta, o fósforo vai fazer o quê? Eu sei lá se eu falei certo aqui, vai lá, e o fósforo vai fazer o quê? Qual que é a importância dele nessa história? Por que eu tenho que colocar ele lá e se nada funciona? Pois é, o fósforo é aquele negócio, é o nutriente que a gente não enxerga, né? Porque o grande efeito dele, tem vários, né? Mas o grande efeito dele é fazer a parte de enraizamento, a parte base da planta. É como o prédio, né? A parte que você enxerga é que está acima do solo, mas se não tiver um alicerce bem feito, ele vai ruir, ele vai cair. Então, fosfatagem e calagem é a base para mim ter uma planta, ou uma planta vegetal, ou uma planta de um prédio íntegros para poder se desenvolver. Então, o fósforo é fundamental, ele faz a raiz da planta se desenvolver. E o nitrogênio faz a planta, a longos entre nós, faz a planta crescer em tamanho. Só que se ela crescer muito em tamanho e não tiver uma resistência no tecido, ela pode tombar para o lado. Quem que faz aquela retenção de água, turgescência celular e mantém a planta rígida? O potássio. Então, cada nutriente vai ter a sua função na planta. Muitos são catalisadores de reações químicas, né, que tem a sua função, cada um tem a sua. A gente poderia falar quase um dia de cada nutriente aqui. Mas vamos, resumidamente, fósforo faz a raiz da planta, o nitrogênio estica, o potássio dá firmeza nela. E o fósforo tem uma função importantíssima, complementar, que ele produz energia para a planta. Sem fósforo não tem o ATP, que o ser humano também precisa de ATP. ADP, ATP, adenosina trifosfato, né? Sem ATP, sem energia, eu não consigo respirar, eu estou ferrado, estou morto. Então, para a planta é igual. Eu preciso de energia para poder absorver, para poder crescer, para poder formar a estrutura. O fósforo é fundamental em todo o desenvolvimento da planta. Pouco no início da planta, muito demandado na pré-floração, inclusive do pasto é a mesma coisa, o pré-perfilhamento. Nessa fase energética que tem que ter arranque e força, o fósforo é fundamental. Eu tenho que ter ele presente no solo. Tá? Então, resumidamente, seria mais ou menos essa a função duas funções, energia e a parte de base da planta para poder absorver os demais nutrientes. Salvador, deixa só eu completar um negócio interessante aqui. Tem muito tempo que a gente tem trabalhado com fósforo. Existe um grande mito, nós já conversamos sobre isso num podcast aqui, no Mamíferos, tá? Depois vocês olham lá, tem um podcast que eu fiz aí com o pessoal, vai lá no Mamíferos, esse não está no Forticultura e Pastagem, tá, pessoal? Está só aqui no Mamíferos. Em que eu falei que um dos grandes mitos que existe na pecuária brasileira é a mania que o pecuarista tem de deixar o pasto sementear antes do primeiro pastejo. Né? Isso aí é um negócio que virou uma lenda enorme, todo mundo faz isso. Tá? Qual é a desculpa? A desculpa é porque não preencheu os espaços do solo, porque a semente falhou e aquela semente que vai estar lá vai cair, vai germinar e gerar novas plantas. Conversa, tá? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque existem duas formas da planta se propagar, dela permanecer no ecossistema. E nós estamos falando de uma planta perene, né, Salvador? Não estamos falando de uma cultura como milho, não estamos falando como sorgo, não estamos falando de soja. Estamos falando de uma cultura que fica ali 20 anos, 30 anos. Como que essa bendita dessa cultura fica 20 anos ali? Como que ela fica 30 anos ali? Com a semente que caiu, uma porcentagem muito pequena, pessoal. É muito pouco. Dessa sobrevivência vai vindo semente. Então, a forma da planta se propagar é via semente e via perfilhamento. Tá? O seu pasto, você chegar lá no seu pasto agora, agacha lá e conta quantos perfilhos tem no metro quadrado, quantos brotos tem no seu pasto. Tá? O fósforo é o maior indutor que nós temos de perfilhamento. Então, o que acontece, gente? Quando eu faço adubação fosfatada no plantio, na semeadura, e colocar junto, né, Salvador? Pode colocar. Pode misturar o fósforo com a semente. Não vai queimar. O fósforo não queima. Quem queima é o potássio, a ureia. O fósforo não queima a semente. Mistura seu fósforo lá com a semente, a dose recomendada, coloca no seu solo. Aquilo ali vai estar pertinho. Porque o que acontece? O fósforo, aí, Salvador, você me corrige se eu estiver errado. O fósforo é a criança obediente. Você vira para a criança e fala assim, fica aqui que a mamãe já volta. Ele fica onde você deixou. O nitrogênio é a criança desobediente. Fica aqui, na hora que você vê ele... É igual meu filho. Meu filho era assim, na igreja eu nunca sabia onde ele estava. Era criança desobediente. Hoje, graças a Deus, é uma tranquilidade. Mas, e aí, gente, o nitrogênio tem alta mobilidade. O fósforo no solo, ele tem baixa mobilidade. Então, se você colocar o fósforo junto com a semente, ele vai ficar ali, paradinho. Esperando a radícula, né, Salvador, sair para ele absorver. Foi lá e pum, pegou aquele fósforo. O que esse fósforo faz? O que o Salvador falou. Vai induzir enraizamento. E, ao mesmo tempo, ele vai induzir o perfilhamento. E o perfilho é a unidade básica de crescimento do seu pasto. Então, o que vai ajudar a preencher os espaços vazios não é a bendita semente.
vai ser o perfilho. E o maior indutor de perfilhamento que você tem é o fósforo. Então, fósforo é adubo de fundação. Fósforo é adubo de quê? De implementação de pasto. Fósforo é adubo para ser colocado junto com a semente, para ele ali ficar e na hora que ela sair, ela absorver e o pasto se desenvolver. Então, Ronaldo, o fósforo ele é imprescindível. Professora, não coloquei fósforo no plantio, o que a gente mais escuta, né? Eu posso colocar agora? Pode. O ideal seria que você tivesse feito antes. Fósforo em cobertura também funciona. Aí nós vamos ter várias estratégias, cuidados, né, para que a gente consiga fazer isso ser mais eficiente. Mas o fósforo, gente, no plantio, junto com a semente, ou no suco lá do capiaçu, né, ele vai trazer para você uma resposta absurda da sua planta. E é ele que vai induzir o perfilhamento para preencher os espaços vazios. Então, você não precisa esperar deixar o pasto sementear. Você pode colocar o fósforo que vai fazer crescimento de raiz e não arranca a planta quando o gado come. Porque o medo é esse, Ronaldo. O pessoal fala assim, professor, mas se eu não deixar sementear, na hora que o gado passar, ele vai arrancar a raiz. Se você não fez calagem e se você não fez fosfatagem, vai arrancar mesmo? Vai mesmo. Porque a raiz é isso aqui, ó. Se você fez a calagem e fez a fosfatagem, seu sistema radicular se desenvolve, a planta fica presa. E aí não arranca. Então a gente quebra um mito e o fósforo é que ajuda a gente a quebrar esse mito do tal do deixar sementear antes do primeiro pastejo. Então, em nível prático, a adubação fosfatada ela é um investimento a curto prazo, porque você vai ver o efeito logo no preenchimento, e a longo prazo, principalmente se você fizer a combinação com os fosfatos naturais, né, Salvador? Sim. Que aí você consegue ter fósforo disponibilizado 5 anos no seu pasto sem preocupação. Em outras palavras, o fósforo é para a planta crescer para baixo, e crescendo para baixo, ela está preparada para crescer para cima.